E aí, queridos alunos da turma EJA, espero que estejam todos bem nesse período de isolamento social devido à Covid-19. Espero que vocês estejam mantendo o isolamento social, para a gente frenar esse avanço das doenças respiratórias, até que tudo isso seja possível de controlar, Bom, vamos agora fazer a correção da atividade. Como vocês devem ter visto, essa atividade envolve conhecimento sobre a equação do primeiro grau. Inclusive, já até estudamos as equações durante as aulas presenciais, mas como surgiram muitos alunos novatos, na nossa turma, eu resolvi fazer, uma abordagem, uma revisão desse conteúdo, por ser um conteúdo bem importante, para os próximos assuntos a serem estudados. Bom, a atividade ela contém, um vídeo com explicações sobre a equação do primeiro grau. Eu espero que vocês tenham assistido, tenham compreendido as explicações. E em seguida, como de praxe, vem as 5 questões do questionário, certo? Inicialmente, o que é que nós devemos saber sobre as equações? Toda equação ela funciona como uma espécie de balança. Você tem a igualdade entre expressões algébricas, ou seja, expressões que envolvem números e letras, E numa equação, o objetivo é determinar o valor dessa letra, que é chamada de variável ou incógnita, Uma equação ela pode representar diversas situações do cotidiano, Futuramente iremos estudar esses problemas e situações aplicados à equação do primeiro grau. Não só a equação do primeiro grau, mas as equações em geral que ainda iremos aprofundar, certo? Bom, a equação do primeiro grau, como a gente vê aqui na primeira questão, certo? X menos 3 igual a 5. Ela é dita do primeiro grau porque o grau, o expoente do x é 1. Está x elevado a 1. Então, essa equação ela deve ter uma solução. Ela poderá ter até uma solução. Então, por isso que ela é chamada de equação do primeiro grau. A equação do segundo grau, como iremos estudar na próxima atividade, ela já pode ter até 2 soluções. A do terceiro grau, até 3 soluções. Então, aí vai, certo? Uma equação de segundo grau tem que ter um termo x ao quadrado, como o de maior grau, certo? O do terceiro grau tem que ter um x elevado à terceira, ao cubo, como o termo de maior grau. E assim vai. Bom, então voltando aqui para a nossa questão. Questão 1. A gente tem x menos 3 igual a 5. A gente tem uma igualdade de 2 expressões. O lado esquerdo do igual e o lado direito, certo? A gente tem termos aí numéricos e algébricos, certo? E qual é o nosso objetivo aqui? É determinar o valor da variável x. Independente do que isso significa, a gente vai exercitar, a gente vai aprender agora a como resolver as equações matematicamente.
certo? Então, o que é que a gente tem? X menos 3 igual a 5. Para resolver uma equação, a gente tem que isolar esse termo x, no caso das equações do primeiro grau. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou enviar esse menos 3 para o segundo membro da equação, o lado direito da equação. Quando um termo muda de lado, dessa forma, ele vai mudar o seu sinal. O que é que eu quero dizer? Aqui a gente tem menos 3, ele passa para o outro lado mais 3. Se ele tivesse mais 3, eu ia passar menos 3. Bom, assim a gente conseguiu isolar o x, que é quem a gente quer determinar, e ficou 5 mais 3. Portanto, x igual a 8. O resultado dessa equação é x igual a 8. Bom, professor, eu estou em dúvida se eu fiz o procedimento correto. Você pode pegar o seu resultado e testar lá na equação original, inicial, certo? O resultado não deu 8. Se você pegar aqui a equação original, ó, x menos 3 igual a 5. Se o x é 8, você substitui. 8 menos 3 dá igual a 5? Dá. Então, a sua resolução está correta. Portanto, a resposta dessa questão aqui, como podemos ver, é o item D, né? D de dado. Certo? Vamos à segunda questão. A gente tem aqui, ó, encontre a solução da equação 20x menos 45 é igual a 5x. Ó, o que eu disse antes, a gente tem que isolar todos os termos que tem x em um lado da equação, em um membro da equação, e os que não tem x vai para o outro membro. Então, aqui a gente tem 20x menos 45 igual a 5x. Eu vou enviar esse 5x para o primeiro membro e o menos 45 para o segundo. Certo? Então, como é que vai ficar? 20x, esse 5x que passou para cá vem menos 5x, ele estava positivo, passa negativo. E o menos 45 estava negativo, passa para cá mais 45, certo? Então, é como se a gente tivesse trocado aí as posições, né? E você deve trocar os sinais. Aí, 20x menos 5x dá 15x. Repete o igual a 45. Veja bem, agora a gente tem, ó, 15x, na realidade, é como se fosse 15 vezes x. Esse 15 está multiplicando x. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado com a sua operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, ele passa dividindo 45. A gente vai ter x igual a 45 dividido por 15. Fazendo essa divisão, 45 dividido por 15 dá 3. Portanto, o resultado da segunda questão é 3, né? X igual a 3. Se você quiser testar, né? Como eu indiquei na questão anterior, você pode fazer. Certo? Então, recapitulando. Se está negativo o número, se ele está diminuindo, ele passa para o outro lado somando, passa positivo. Se ele está positivo, ele passa negativo. Se ele está multiplicando o termo x, ele passa dividindo. Se ele estivesse dividindo, ele ia passar multiplicando. Basicamente é isso. Então, item A. Se você marcou o item A, você acertou aí a questão. Vamos para a terceira questão. Terceira questão, a gente tem a equação 4x igual a menos 8x menos 60. Então, todos os termos que tem x, a gente manda para o primeiro membro. Vou mandar esse menos 8x para o primeiro membro. E quem não é junto do x, vai para o segundo membro. Então, ficou o seguinte, ó, esse menos 8x vem para cá mais 8x, ó, como está aqui.
igual e repetimos o menos 60. 4x mais 8x dá 12x igual a menos 60, repete o menos 60. O 12 está multiplicando o x, então se ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então fica x igual a menos 60 dividido por 12. Então você faz essa continha, 60 dividido por 12, você verá que dá 5. Né? Mas como tem um sinal de menos, x igual a menos 5. Ah, professor, o resultado pode ser negativo também? Pode, certo? Então aqui a resposta dessa questão é o item B de bola, né? Tranquilo? Vamos à quarta questão. Quarta questão, a gente tem uma expressãozinha, uma equaçãozinha um pouco mais difícil, um pouco mais complexa, certo? A gente tem a seguinte expressão. A gente tem 5 que multiplica, entre parênteses, 2x menos 4, igual a 7 que multiplica, entre parênteses, x mais 1 e menos 3. Bom, o 5, nesse caso, como ele tá multiplicando todo mundo que está dentro do parênteses, então a gente tem que aplicar a distributiva, a propriedade chamada distributiva. É como se a multiplicação fosse distribuída para todos os termos, fosse realizada com todos os termos dentro do parênteses. Então fica o seguinte, 5 vezes 2x, 5 vezes 2, 10, então dá 10x. 5 vezes menos 4 dá menos 20, né? 5 vezes 4, 20, mais com menos, então menos 20. Repete o igual. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o 7. 7 vezes 1x dá 7x. 7 vezes mais 1 dá mais 7. Certo? Então aplicamos aqui a distributiva. E repetimos aqui o menos 3. Bom, feito isso, iremos agora, né? Redistribuir aí. Quem tem x, os termos com x, vou enviar para o primeiro membro. Quem não tem x, a gente manda para o segundo membro. Ou seja, o 7x vou enviar aqui para o lado esquerdo e o menos 20 para o lado direito. Então fica o seguinte, repete o 10x. O 7x estava positivo, vem para cá menos 7x. Aí tinha mais 7, menos 3. E o menos 20 passou para cá mais 20. 10x menos 7x dá 3x. 7 menos 3, 4. 4 mais 20, 24. Então, a gente tem 3x igual a 24. O 3 está multiplicando o x, passa dividindo. Ou seja, fica x igual a 24 dividido por 3. Fazendo essa divisão, 24 dividido por 3 dá 8. Né? Portanto, x igual a 8. Certo? A resposta aqui é o item E. Cuidado, pessoal. Tem que ter cuidado com todas essas regrinhas que eu estou ensinando a vocês. Se você errar um sinal lá no início, esquecer a troca de um sinal, por exemplo, o restante da equação vem toda errada. Certo? Então vai dar um resultado errado. Então tem que ter cuidado. Vamos à próxima questão, né? A quinta e última questão. Bom, na quinta e última questão, a gente tem aqui uma equação que envolve frações, né? A gente tem x sobre 2 mais x sobre 3 igual a 15. Eu fiz questão de colocar essa questão, ela é um pouquinho mais difícil, e a gente a gente vai lembrar de alguns detalhes, né, entre as operações com frações. Bom, se a gente observar, os termos que tem x já estão no primeiro membro da equação, né, já está no lado esquerdo do igual. E o 15, que está
número isolado já está no segundo membro, no lado direito. Então, quanto a isso, tranquilo. Mas, para eu somar esse x sobre 2 com x menos x sobre 3, eu não posso somar diretamente, porque aqui eu tenho uma soma de frações, com denominadores diferentes. Para quem não lembra, o denominador é o número que divide, é o número de baixo. A gente tem o denominador 2 e o denominador 3. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o velho e conhecido MMC, né? Não sei se vocês lembram. De 2 e 3. Né? O MMC de 2 e 3, como eles são números primos, são números primários, né? Basta você multiplicar, já dá o resultado do MMC. 2 vezes 3 dá 6, como eu coloquei aqui. Né? E o que é que a gente vai fazer com esse resultado? A gente pega o resultado do MMC, bota na nova fração, como foi feito aqui, uma fração maior, uma fração mais extensa. E aí você vai pegar esse resultado e dividir pelo de baixo, o denominador, e depois multiplicar pelo numerador, o de cima, para dar o resultado do novo numerador, digamos assim. Então, o que é que a gente tem? 6 dividido por 2 dá 3. Deixa eu mudar aqui a cor. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes x, 3x, como está aqui. Vamos fazer isso com o segundo termo. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes x, 2x. Certo? Por isso que ficou 3x mais 2x sobre 6. Certo? Aí repete igual a 15. E agora sim eu posso somar os termos. Por quê? Porque os termos estão sobre o mesmo denominador. Então fica 3x mais 2x, 5x. Repete sobre 6 igual a 15. A gente quer isolar o x, né, para determinar aí a solução da equação. Então, esse 6 passa para lá, ele está dividindo o x, passa para o outro lado multiplicando. Então, ele passa multiplicando o 15. E o 5 aqui, está multiplicando o x, ele passa para cá dividindo. Então, fica x igual a 6 vezes 15 dividido por 5. Fazendo essa conta, você tem várias formas de fazer essa conta, mas a forma mais simples é você multiplicar 6 vezes 15, dá 90. 90 dividido por 5 dá 18. Então, o resultado da quinta questão é 18. Ou seja, é o item C, certo? Como está indicado aqui. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, né, a resolução dessas questões. Quaisquer dúvidas, me procurem aí pelo WhatsApp. Né, nós estamos no grupo, né, da EJA, que eu posso tirar essas dúvidas de vocês, como já tinha dito anteriormente. Então, até as próximas aulas e atividades. Até mais.